Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, estamos em Jeremias, no capítulo 15. E dos versos 1 ao 9, nós encontramos a resposta de Deus a Jeremias do capítulo anterior, e Deus deixa claro para Jeremias que nem mesmo se Moisés e Josué se pusessem diante de Deus, e o coração de Deus se inclinaria para o povo. E quem era Moisés e Josué? Eles haviam salvo o povo anteriormente inúmeras vezes, Então, nem eles, se pusessem diante de Deus nesse momento da história, faria Deus voltar atrás. Nesses versos nós encontramos a soberania divina e ela é determinante, Inclusive citando Manassés, o rei de Judá, que governou durante 55 anos e promoveu orgias idólatras para todo o povo, corrompeu o povo por meio da idolatria. Ele foi perdoado quando se arrependeu, mas as consequências do pecado de Manassés ficaram como herança para o povo. E chegamos aqui nesse ponto que Deus agora precisa tratar definitivamente com o povo, E é interessante que durante a história, no verso, Deus vai citar uma pá, Deus cita uma pá e essa pá citada no texto era um garfo de 2 metros de comprimento, com 6 dentes, com couro, que era usado nas fronteiras da nação para impedir os violadores de entrarem nas fronteiras. E assim Deus havia feito com o povo, Por vários momentos, Deus chamou o povo ao arrependimento, E aí, então, ele fala novamente para Jeremias que a punição do povo viria com a espada, com a fome por causa da seca e com o cativeiro, que o povo, o que sobrasse na invasão da Babilônia seria levado cativo pelos babilônios, Então haveria muita morte, muito choro, as mães com muitos filhos chorariam e perderiam seus filhos, durante a guerra. Então seria um momento de muita dor. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 15, verso 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-á: assim diz o Senhor: o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada. O que é para a fome, para a fome. O que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Um mau líder, Manassés foi um péssimo líder. Verso 5, pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Verso 7,
Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilhei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. Verso 8: as suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Verso 9: aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida, e os que ficaram dela eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Versos 10 a 18, Jeremias, diante de toda essa explanação de Deus para ele, do fim que o povo levaria, do fim que Deus daria para o povo, Jeremias reclama, chora pelas afrontas que ele estava sofrendo, por ser a boca de Deus para o povo. Ele vivia em constante angústia que lhe causava essas revelações de Deus do que aconteceria com o seu povo. E aí ele vai citar, o ilusório ribeiro, que era uma parábola dos viajantes que na jornada ansiavam pela chegada no riacho para poderem acampar, fazer o acampamento e ter água, mas ao chegar eles se deparavam com um ribeiro seco por causa do inverno na terra que a terra estava sofrendo, Então Jeremias se coloca desse jeito diante de Deus. Ele fala, olha, eu estou pedindo perdão pelo povo, mas eu estou chegando e está seco. Deus não inclinou o coração a livrar o povo daquele fim. E Jeremias, então, muito angustiado diante do Senhor. Vamos ao texto. Verso 10. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Então, Jeremias era amaldiçoado pelo povo, porque ele revelava aquilo que Deus ia fazer, Disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Deus conforta Jeremias. Verso 12. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, diz Jeremias. Lembra-te de mim, ampara-me, vinga-me dos meus perseguidores, não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, diz Jeremias para Deus, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admites a cura?
Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Então Jeremias abre o coração dele para Deus e mostra para Deus como que está o coração dele, de saber de toda a atrocidade que Deus ia fazer com o seu povo, e contrapartida disso também o povo afrontava Jeremias, ameaçava Jeremias por várias vezes. Jeremias estava à beira da morte. E aí nos versos 19 até os versos 21, Deus vai falar ao profeta que ele era sim a boca de Deus, que ele seria afrontado sim, que pelejariam contra ele, mas que ele teria vitória e que ele precisava ficar firme, que Deus lhe daria o livramento no tempo oportuno. Diz o verso 19: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado dele. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Uau! Que maravilhoso, né? Então Jeremias chorava, se angustiava, ficou com medo, teve um momento de medo. E aí Deus fala, te arrepende desse medo. Se tu te arrependeres e se voltar diante de mim, se apartares, o precioso do vil. Tira, e o precioso era a força que Deus estava com ele. O vil era o medo dele, que estava tomando conta dele, E aí Deus fala para ele, fica firme que eu vou te livrar. Então, queridos, eu tiro algumas lições desse texto para as nossas vidas no dia de hoje, Uma lição muito forte aqui que me veio ao coração quando Deus fala de Manassés, O rei, o líder mau, o rei mau, Que levou o povo e o povo agora então está sofrendo as consequências daquele pecado abominável que eram as orgias da idolatria, Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, que me ensina o texto, é que mesmo depois do arrependimento, mesmo depois do conserto com Deus, mesmo depois da gente confessar o nosso pecado, mesmo depois da gente receber o perdão, nós ainda teremos, em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, nós ainda teremos lidar com as consequências do pecado cometido. Era isso que o povo agora estava lidando, com as consequências do pecado cometido, Exemplo, Se você faz sexo antes do casamento, você vai lidar, se você não pedir perdão, você vai lidar a vida inteira com a vergonha de ter cometido esse pecado, Se você feriu a si mesmo por meio de álcool, drogas, E aí você se arrependeu, pediu perdão, se consertou com Deus, veio para Jesus, mas você pode ter adquirido uma doença por conta disso. E você vai lidar com essa doença adquirida. São as consequências do teu pecado, do nosso pecado. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém. Não devemos dever nada a ninguém. Mas aí a gente vai e gasta mais do que a gente ganha. Se enche de dívida. Está todo endividado, Você vai lidar com as consequências desse pecado, porque a orientação da palavra é que não é para você dever nada a ninguém. O que significa? Que você deve gastar aquilo que você tem e não gastar aquilo que você não tem. Porque se você ir contra o princípio da palavra de Deus,
você vai pagar as consequências, mesmo arrependido, mesmo tendo consertado essa questão com Deus. Segunda lição que eu tiro para mim, para nós hoje, para você que está me ouvindo, né? É que o servo, a serva de Deus, deve deixar sempre a palavra de Deus ser a fonte vital da sua vida. A palavra de Deus deve determinar os seus pensamentos e as suas ações sempre. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que o crente fiel, ele deve seguir o bem e evitar o mal em todo o tempo. Segue o bem, meu irmão. Evita o mal. Luta contra o mal. A quarta coisa que eu aprendo é que o crente fiel precisa apegar-se a Deus e a sua palavra e precisa rejeitar, viu, irmão, irmã? Precisa rejeitar, viu, querido, que você me ouve, você que está me ouvindo, que parou um tempo aí para ouvir o que diz capítulo 15 de Jeremias. O crente fiel, a pessoa fiel a Deus, ela precisa apegar-se a Deus e a sua palavra. Ela deve rejeitar toda forma de filosofia vã, toda forma de filosofia humana, porque a sabedoria humana não nos leva a lugar algum, mas a sabedoria divina nos leva à vida eterna, a verdes pastos, a um caminho de paz e segurança com Deus. E por último, o crente fiel, a pessoa fiel que elenca Deus no seu coração, ela precisa ser firme. E ser firme significa ter um pensamento cativo ao Senhor, ter um pensamento com a mente de Cristo. É a mente de Cristo que deve reger o nosso comportamento, as nossas ações. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz que, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possas instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é tempo aceitável para receber. A palavra diz em João 1,12, a todos quanto me receberem, dei o poder de se tornar filho de Deus, aqueles que creem no meu nome. Então basta fazer uma oração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Filipenses capítulo 2,5 diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, ele não quis usurpar o lugar de Deus. Ele sofreu, se humilhou, renunciou, negou-se a si mesmo. E se humilhou a ponto de ir à cruz para nos resgatar. Então, o crente fiel precisa ser firme no seu pensamento, na sua crença, na verdade da palavra de Deus, que diz que nós devemos agir e ter um comportamento regido pela mente de Cristo. E como é que eu adquiro a mente de Cristo, queridos? Lendo, estudando a palavra do Senhor e deixando a palavra do Senhor ler o nosso coração. É isso que a gente deve consertar aquilo que está ruim, consertar e colocar no lugar do ruim aquilo que é princípio da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos nessa manhã. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor Deus, pelas lições que trouxe ao nosso coração. Obrigada, Pai, por esse alerta que a palavra de hoje traz para nós, que nós devemos ter a mente de Cristo em todo tempo, que nós devemos, ó Pai querido, confrontar o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, as nossas atitudes
com a Tua palavra sempre, Pai. Ó Deus querido, nos ajuda. Vem com Teu amor e com a Tua graça, Pai. Dá-nos a verdadeira sabedoria, dá-nos o discernimento, Pai. Derrama sobre nós, Pai, uma porção do dom do discernimento, para que possamos discernir, para que possamos entender, para que possamos compreender, ó Pai, aquilo que está contrário, Deus, à Tua palavra nas nossas ações, nas nossas atitudes. Nos ajuda, Pai, a praticar a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a aplicar a Tua palavra no nosso comportamento, Pai, no nosso dia a dia. Alinha, Senhor Deus, a nossa mente, a Tua mente, Pai. Nos alinha a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sempre. Pai de amor, quero orar por essa pessoa que me ouve nesta hora, Pai. Que o Senhor possa agir no seu coração, que o Senhor possa, Pai querido, ouvir a sua oração, que o Senhor possa, Pai querido, vir em socorro dessa pessoa que me ouve, Pai, trazendo sobre ela, Deus, a certeza de que Tu és Deus soberano sobre todas as coisas, de que Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus, Pai, que se compadece de nós, que Tu és um Deus que não estás indiferente à nossa angústia, à nossa luta, à nossa dor. Paizinho querido, que ao exemplo da Tua palavra, como deste a palavra de conforto a Jeremias, assim também, Deus, vem nessa manhã confortar essa pessoa que me ouve, que está em angústia, que está em dor, que está passando por lutas e dificuldades, Pai. Vem com Teu poder, ó Deus, com a Tua graça consoladora, consolar esse coração, Paizinho querido. Ó Senhor Deus, derrama sobre esta pessoa, Pai, a Tua graça e a Tua compaixão. Paizinho querido, nos abençoa nesse dia, com um dia maravilhoso na Tua presença, Pai. Que possamos, ó Deus querido, viver esse dia de forma a agradar o Teu coração, a alegrar o Teu coração, aplicando ao nosso comportamento, Pai querido, os princípios da Tua palavra. Ajuda, Paizinho querido, nossas vidas, nossas famílias, livra, protege de todo mal. Assim oramos no nome santo de Jesus. Querido, comenta, dá um clique e compartilha essa mensagem para que ela possa chegar àquele que realmente precisa ouvir essa mensagem de hoje. Que você tenha um dia abençoado. Até amanhã, se Deus nos permitir.